É clichê, mas a vida dele dava um livro assim excepcional. E o livro já existe. Eu conheci no terrão, magrinho. Todo mundo via muito talento nele. Mas ele chegou muito além, foi crescendo, foi desenvolvendo, campeão do mundo, campeão da Champions, primeiro campeão brasileiro, embaixador do Bayern, da Bundesliga, embaixador também, agora esse ano, do Bayer Leverkusen. Ninguém segura, Paulo Sérgio. Muito obrigado por ter vindo para essa entrevista tão pedida. Cara, tem uns caras que a gente passa a gostar e tem uma aproximação muito grande, né? Você é um dos caras que marcam a minha história no futebol brasileiro. Tem uns caras também que a gente... Não gosta. Gosta, não gosta. O Bugalô, eu chamo sempre o neto de Bugalô e você tem que chamar de bonitão, não tenho como chamar de Cosmo. Eu falo, da época era o único cara que chegava tudo bonitinho, charmosinho, né, cara? Então, pois é. E aí, Paulo, bonitão, mas, como é que mãe, você tá? já ganhei o dia, mãe. Então, Paulo, já vou começar assim. Eu cheguei chamando ele de mano, ele já, pô, mas você me chamava só de bonitão, me chamou de mano, agora vai, calma, garoto. Você já entrega, como você? Eu vou te contar, viu? Agora, Paulo, que vida é essa? Que revolução, porque você sempre teve talento. A gente via um garoto da base, olha, esse vai dar certo, foi para o Novo Horizontino, sumiu, voltou, melhor ainda. Conta, Paulo, essa determinação sua, essa vontade, porque eu sei que você, para quem não sabe, você descia no metrô Tatuapé, ia treinar para São Jorge andando, sua mãe dava dinheiro para 2 conduções, às vezes você não usava as 2, usava uma para comer pão doce, porque tinha que se alimentar. Paulo, que virada de vida é essa? Então, cara, eu tenho minha autobiografia, né, que eu acabei escrevendo antes mesmo da Copa do Mundo no Brasil. E o livro hoje Transformados para Vencer, um sucesso, né? Eu creio que está até esgotado aí nas livrarias. Mas ali eu conto, né, meu sonho que era ser piloto de avião, e eu que nasci no bairro aqui da Santa Cecília. Estava até conversando com a garotada aqui, eu que curtia toda essa região da Barra Funda, andava ali no centro de São Paulo, estudava na Consolação, comecei na Praça da República, no Caetano de Campos, né? Até então, quando eu era na Praça da República. Então, o meu sonho era ser piloto de avião porque eu não tinha dinheiro, né, cara? E eu olhava para o céu, via o avião, falei, pô, um dia quero estar num avião desse, porque eu achava bonito. Porque na minha época, na sua época, era tudo eletizado, né, cara? Não era para qualquer um pegar avião. Seus pais faziam o quê, Paulo? Meus pais trabalhavam na prefeitura. Faziam o quê? Né? Minha mãe, ela trabalhava na prefeitura de Santos. E meu pai também trabalhava na Hidroservice, depois na prefeitura, fazia os bicos dele. Depois foi presidente da Vai-Vai, vice-presidente da... aquele negócio, né, irmão? Negrão, samba e prefeitura e tudo mais. Mas meus pais se separaram também, na minha adolescência. E aí eu gostava de jogar futebol, mas só de brincadeira. E aí um dia eu recebi o convite para fazer um teste no Corinthians. Estava treinando na escolinha da aclimação, professor Edmundo Lima Filho. E aí eu fui lá fazer o teste e tal, não teve o treino. Aí falei, não vou voltar mais. Não voltei mais. Aí passou um tempo tal, eu estava jogando no Corinthians do Bom Retiro. Com quantos anos? Eu tinha ali 12 para 13 anos. Né? Tava lá e eu lembro que eu saía ali de casa, né, da Santa Cecília, vinha andando até a Barra Funda ali e jogava. Passava ali numa fábrica, outro que dava uns polenguinhos pra gente comer lá e tal. E aí era tudo na caminhada, né, cara? Então, aí eu falei, vou lá então. Fui lá, fiz o teste, aí fiquei. Aí foram 5 anos ali no terrão, né? Como você mesmo frisou. Eu pegava o ônibus... Ou eu pegava na Anhangabaú e andava até a Anhangabaú, e pegava o São Miguel e descia na porta do Parque São Jorge, ou muitas vezes eu saía da escola, que eu estudava na Consolação, pegava o metrô,
descia no Tatuapé, minha mãe dava mais uma condução para pegar o ônibus do Tatuapé até a Avenida São Jorge, né? Ali de esquina com a Celso Garcia. E aí na volta, eu não pegava o ônibus. Nós parávamos na padaria ali na São Jorge, comprava um pão doce, ia comendo, ia andando até o metrô para voltar para casa. E era assim. Para quem não conhece São Paulo, é uma caminhada. Não, hoje ainda você tem o metrô Carrão. Sim. Né? Na época não tinha o metrô Carrão, então era Tatuapé e vai a pé até lá. E eu fazia isso com uma alegria, outros garotos também da base. E foram 5 anos, né, cara? 5 anos. Eu só queria só deixar claro nessa época, quando você se descobriu com talento, porque qual a outra opção que você tinha de vida, sem ser jogador? E quando você falou, olha, vai por aí mesmo que é o melhor para minha vida. Quando é que você Não, opção, até aos 13 anos você não tem nenhuma opção, né? O negócio é estudar. A família não te orientava, teu pai não te cobrava, não falava, vai ser jogador? Não. Nunca tive isso, né? Até porque, como eu frisei para você, meus pais se separaram, já tinha 10 anos de idade. Minha mãe sempre indo lá e batalhando e ajudando na condução, tal. Aí chegou um período que o Corinthians dava passe de ônibus na época, né, cara? E aí o meu objetivo maior quando eu entrei no Corinthians e quando você tá lá no terrão é você estar no profissional. Ah, sim. Né? Então, sim. Quando eu entro no Corinthians, o meu objetivo... Não, quando é que você se viu com talento? Quando é que um garoto fala, puta, tenho talento para ser jogador? Quando é que você sentiu? Não, cara, essa questão de talento nunca existiu. As coisas na minha vida aconteceram naturalmente. Né? Então, quando eu entro no Corinthians, eu passo a viver um novo. Então, quando você está no terrão, você passa a ver os jogadores... Pô, então eu sou da época de Sócrates, Hugo de Leon... Carlos, Vladimir, até o Jairo eu peguei, cara, lá. Então você começa a conviver com esses caras, você fala, pô, eu quero ser um deles. Então, mas vamos deixar claro, terrão era terrão mesmo. Eles treinavam terrão onde não tinha grama. E não você se via como um jogador, pelo menos, diferenciado em relação aos outros? Você fala, opa, acho não, então, muito pelo Por contrário. que se deu certo, Eu creio que a perseverança, né, cara? A perseverança. Alguns momentos do meu período na base, eu via que tinha jogadores melhores que eu. Sério? Né? Mas com menos em outras posições. Mas com menos determinação que você acha? Mas eu sempre fui um jogador muito dinâmico. E eu sempre joguei em várias posições. Lógico que eu sempre gostei de jogar no ataque. Né? Então ali eu começo como ponta, tal, mas quando o treinador precisava que jogar de centroavante, eu jogasse de meia, né? De tudo, então incrível. Ali do meio para frente eu jogava em todas as posições. E isso que sobressaía de outros jogadores, né? Muitos jogadores eram muito limitados e eu não, eu me aprimorei, eu treinava perna esquerda, sendo destro, treinava cabeceio. Então eu sempre fui um jogador muito dinâmico. E isso fez com que eu pudesse chegar ao profissional. Aí sim, é lógico que você teve uma passagem já aos 18 anos, que quando eu cheguei aos 18 anos, eu cheguei para o dirigente do Corinthians e falei assim, vou parar de jogar futebol se eu não subir profissional. Não, com muita personalidade isso. Se você dá uma dura, ou me profissionaliza ou eu paro. Ou eu paro de jogar. Paro de jogar porque eu preciso ajudar a minha família. Não posso mais ficar nessa aqui de ficar ganhando passe de ônibus, ajuda de custo aqui. Eu preciso ajudar lá, né? Com 18 anos. E eu sempre fui uma pessoa que parti para cima, né? E aí eu subi profissional, cara. Foi em 88, o Jair Pisserno era o treinador. E aí eu participo pela primeira final, né? Do futebol paulista e o Corinthians ganha aquela final contra o Guarani. Né? Até o pessoal vai lembrar aí o gol de carrinho do Viola. Sim. E o Viola começou comigo também na base. Né? Eu chego na base primeiro, o Viola chega 1 ano, 2 anos depois. E aí dá uma sequência já no profissional. Lógico que aí você começa a passar aqueles períodos achando que é o cara.
E aí me emprestaram para o Novo Horizontino, né, cara? Como é que foi esse período de deslumbramento, Paulo? É difícil também, porque, de repente, para um garoto de 18 anos, de repente, você é campeão paulista, toda a mídia atrás, dinheiro, garotas, é difícil. Como é que você lidou com isso? Como é que foi? Quem que te trouxe para a realidade? Cara, eu tinha um primo, né, o Edson, um primo meu, ele sempre pegava muito no meu pé, né, ele sempre me ajudou nessa questão de, ó, não vai por aqui, Qual foi o vai maior por momento aqui. de deslumbramento, Paulo? Você comprou um carro, você fez o quê? Que loucura você fez? Tem Ah, direito. cara, eu creio que o deslumbramento vinha muito... Eu nunca fui de beber, nunca Sim. fui de fumar, mas eu gostava do pagode e mulherada, né, mano? Aí você acaba deslumbrando, né, cara? Eu lembro que meu primeiro carro foi um Fusca, comprei um Fusca, e aí depois eu vendi pro Viola, o Viola tem esse Fusca até hoje, né? Aí depois, quando eu fui pro Novo Horizontino, comprei um Passatão, né? E Nelsinho arrepiado, né? Não, até então eu não conhecia o Nelsinho Batista, né? Eu fui conhecer o Nelsinho Batista depois do Novo Horizontino. Mas antes de chegar no Novo Horizontino, quando eles me ligaram, os dirigentes do Corinthians me ligaram uma noite e falaram, ó, vem pra cá que nós precisamos conversar com você. E aí eu fui lá no Corinthians e tal, ó, nós estamos te emprestando pro Novo Horizontino e você vai ter que ir amanhã pra lá. Eu falei, eu não vou não. Não vou não. Não tem essa, você tem que ir, o Fabinho já vai vir pra cá e nós emprestamos você pra lá. Falei, não vou não. No final fui, né, cara? Porque também vocês eram escravos, né, com passe. Né? É isso aí. Tem jeito. Explica, por favor, Paulo, a sua visão. O que era o passe? Não, o passe era algo onde o clube determinava algo e você tinha que cumprir aquilo. Se não? Se não, você ficava refém do próprio clube. Né? Eu passei uma situação que quando eu volto do Novo Horizontino, eu tinha propostas do Palmeiras, do Santos, o Cilinho gostava de mim pra caramba, do São Paulo. E aí eu fui sentar para conversar, e era sempre algumas vezes meu pai ia comigo lá, para sentar com o Vicente Matheus para tratar de contrato, né, Presidente cara? Histórico do Corinthians isso aí. E pão duro, durão. Não, escuta essa. Aí eu tô sentado com ele, eu falo assim, ó, eu quero tanto. Ele falou, não, eu te dou tanto. Falei, não quero tanto. Ah, você não quer tanto? Você não vai aceitar tanto? Então você fica treinando lá, e não vou te emprestar e não vou te vender. Olha que sacanagem. Foi isso que aconteceu. Que foi isso que aconteceu. E aí que eu falo para você fica refém. E foi isso que aconteceu. Mas essa ida até o Novo Horizontino por empréstimo foi muito boa. Vocês fizeram uma campanha histórica. Vice-campeão paulista, aquela decisão contra o Bragantino foi histórica. Então, como é que foi o contrato? Mas aí que está... foi uma conquista histórica, mas antes dessa conquista histórica chegar, eu tive que passar por um período onde o Nelsinho Batista, quando chega no Novo Horizontino, ele conversa comigo e ele fala assim, você tem um baita do potencial, mas se você não mudar a sua postura, se você não focar naquilo que você quer como meta, você vai voltar para o Corinthians o empréstimo, eles vão te vender para um outro lugar, vão te emprestar para um outro time pequeno e você vai ficar nessa daí, vai ser mais um. E foi aonde eu coloquei minha cabeça no lugar, cara. O Nelsinho Batista, eu falo que ele é um pai para mim, né? Eu lembro épocas que ele me dava carona de Novo Horizonte até Campinas e quando passava no pedágio eu dormia, né, cara? Eu fechava o olho e dava aquela coisa... Paulo, vamos ajudar aí com o pedágio. Que sacanagem. Você, Ezequiel, especialista nisso. Aí dormia, tá? Ele conta até hoje o professor Nelsinho Batista, cara. Mas foi um treinador onde me ajudou muito, né? Aí eu comecei a entender sobre profissionalismo, a ser profissional. E no Novo Horizontino eu comecei a me dedicar. Comecei a me dedicar ainda mais... Né? E sem dúvida nenhuma foi um ano assim muito importante para mim em 90, porque nós somos vice-campeões paulistas, primeira final caipira do estado de São Paulo, né? Luxemburgo, Nelsinho Batista, aí, né? Tantos jogadores ali que saíram para ser campeões do mundo em 94 comigo, né? Daquela final. Sim.
E aí eu volto para o Corinthians do empréstimo com moral. E dentro daquilo que o Nelsinho Batista falou, né, cara? Eu volto para o Corinthians com moral. Aí eu sento na mesa com o Vicente Matheus. E aí não aceito aquela proposta, fico treinando. Quanto tempo, Paulo, você treinou? Até o Nelsinho Batista ser contratado. Que Porque sorte. quando eu chego no Corinthians, eu não lembro exatamente se era o Basílio, quem era o treinador na época. Ou o Fecina, um Sim. negócio assim. Eu fico ali encostado. Quanto tempo, Paulo? Quanto tempo? Eu creio até começar o campeonato novamente, né? Uns 2 meses? Não, um mês, mais ou menos, aí que ele chega. Chega depois da primeira rodada. Ele chega, ele conversa comigo, fala assim, Paulo, você é um jogador importante para mim. E ele usa uma frase que eu, por onde passo, eu falo para todo mundo. Ele fala assim, Paulo, pouco hoje e amanhã é muito. Mas eu escutei mais aquilo por confiar no Nelsinho do que propriamente por causa do dinheiro, né? Então eu falei, não, beleza, professor, então eu fico. Ele chega para o Vicente Matheus e fala, eu quero o Paulo mais 22. Incrível. E aí se você for ver no almanaque do Corinthians, eu fui jogador que fez mais partidas, que jogou mais jogos naquele brasileiro. E versátil, E versátil, sim. jogando na ponta direita, ponta esquerda, centroavante, meia. Fui pro gol. Fui pro gol. Eu lembro que aquele jogo que eu fui pro gol, cara, eu tava jogando com a 10. Pô, e você tomou um gol, foi 3-0. Conta a expulsão, como é que foi? Pô, é que cara, foi? ali foi um jogo que o Ronaldo foi expulso, né, contra o São Paulo no Pacaembu. O Ronaldo foi expulso. E aí que no rachão ia sempre pro gol. Você sabe, Sim, você estava sim, acompanhando verdade. lá. E Que jogava bem. aquela época o jornalismo era outra coisa, A gente né? tinha proximidade. Tinha proximidade. Então você estava lá e no rachão aí eu ia pro gol, o Ronaldo ia pra linha. Então quando o Ronaldo foi expulso, não, o Paulo vai pro gol. Né? Bem diferente do que aconteceu agora, né? O Cássio foi expulso e o Gustavo Henrique foi pro gol. E nunca tinha sido goleiro. Nunca tinha sido goleiro. Então, é por isso que eu falo, esse rachão, essas coisas. Precisa ter treinamentos para que você, num momento desse, você saiba com que você pode contar. Sim, eu tô sacaneando. Foi 3-0, mas você tomou um gol, mas você fez defesa. Calma, Você é fez... isso aí. É, então. eu lembro. Mas também é aquele negócio, né? O Ronaldo vai expulso, quem vai pra bola, bater pênalti, Raí. Aí você quer o quê? Você acha que eu falei assim, vou pegar essa bola do Raí. No final, bola num canto, goleiro no outro, né? Mas mesmo assim, eu fiz umas 3 defesas lá e tomei o outro gol porque a barreira abriu. Então, porque a barreira abriu, não né? foi culpa sua. Mas, E aí eu lembro que a torcida até falou, pô, Paulo, você estava melhor no gol do que na linha. que sacanagem. Mas, Paulo, qual que é o segredo daquele time? Como é que foi o primeiro título brasileiro, do seu ponto de vista? Qual que foi o segredo? O segredo foi que o Nelsinho e o Flávio Trevisan trouxeram algo importante de unidade e um esquema tático para o Neto. Né? O Bugalu, naquela época, ele foi fundamental, cara. O Bugalu... ele abraçou a ideia do Nelsinho Batista e do Flávio Trevisan. Vocês corriam por ele? Corríamos para ele. Foi armado um esquema tático para ele. Tanto é que eu não fiz muitos gols no Corinthians. Verdade. Por quê? Porque eu tinha uma função completamente diferente. Quando eu entro no jogo contra o Atlético no Pacaembu, eu dou 2 cruzamentos e ele faz os gols. Né? Aí depois no jogo contra o Bahia já foi lá, sufoco, né? O sufoco contra o Bahia lá, contra o Atlético Mineiro, eu jogo com a 10 lá em Belo Horizonte, o Neto tinha sido suspenso, o Bugalu suspenso, aí no segundo jogo contra o Bahia, eu tomo o 3º amarelo, fico de fora da final. Nós tínhamos um grupo, nós tínhamos times muito mais fortes. Vocês ganharam do São Paulo do Tele, que mas nós tínhamos um grupo muito forte, sim. Uma determinação tática que o Nelsinho implantou naquele time. E isso foi fundamental. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos conquistar o primeiro brasileiro para o Corinthians. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma época assim que marca uma história, ainda mais na minha carreira, porque foi um ano com 2 finais.
né? E, Paulo, final do Paulista e final do Brasileiro e a conquista de um título inédito para o Corinthians. Não, incrível. E aí você, que sempre foi um jogador muito inteligente taticamente, acho que você ficou ainda, você teve sua visão de jogo ainda aprimorou mais ainda porque viria pela frente, né? Então, você jogando em várias posições. Agora, já de 90 campeão, já vou pular para 93. Uma final que ninguém lembra. A entrada do Edmundo. O que aconteceu? Falou alguma coisa para ele e por que ele não foi expulso, Paulo? Explica aí como é que foi. Mas aquela época era completamente diferente, né, cara? Antes do jogo, a gente provocava, aí metia. Aí teve o Viola no primeiro jogo. Não, foi 1-0, gol do Viola, ele imitou o porco. Vocês sabiam que ele ia imitar o porco? Vocês sabiam da consequência? Não. O Viola sempre trazia, ele via com as coisas na hora, né? Até então, antes daquele jogo ali, a gente tinha aquela coreografia, né? Sim. E eu também, quando fazia gol, bolava na hora lá e todo mundo vinha atrás e copiava, né? Aquela que então, aquele momento que o Viola imitou o porco lá, ninguém sabia que ele ia fazer aquilo. Mas aquilo chamou bem a atenção, né, cara? Aí trouxe a polêmica toda durante a semana. Eu estava cobrindo o Corinthians naquela final. E aí o Edmundo falava de lá, eu respondia daqui. Então, né? Então era Palmeiras, e o Palmeiras estava naquele jejum danado e justa a decisão contra o Corinthians. Aí vocês ganham o primeiro jogo de 1-0. Que ninguém esperava. Ninguém esperava, o Palmeiras era super favorito. Não, mas no vestiário, como é que foi? O gol do Viola, ele imita o porco. Como é que foi a festa no vestiário até então? Ali a gente fez festa, né, cara? Pô, não, com o porco. Vocês tiraram muito sarro do Palmeiras. Até porque o investimento que foi feito no Palmeiras, para aquele time que nós tínhamos, era muito superior. Era muito superior. E nós conquistamos aquela vitória com um time determinado, marcando bem posicionado. E eu falo que esse segundo jogo, aí você vai falar assim, pô, mas é aquela entrada do Edmundo e tal. Tava 1-0. Tava 1-0. Se ele fosse expulso. 1-0. Aí que eu falo. Se ele fosse expulso. Por mais que o Palmeiras tinha uma superioridade técnica da nossa, se ele é expulso ali, seria muito difícil o Palmeiras fazer os gols que teria que fazer, que precisava para levar para a prorrogação, para depois ganhar na prorrogação também. Então, ia ser muito difícil, porque a nossa equipe era bem postada. E teve lances que acabaram irritando os nossos jogadores. Tanto é que depois Henrique é expulso, Márcio é expulso, Ronaldo é expulso. Então, o Aparecido ali naquele jogo ali, infelizmente falecido Aparecido, ele desestruturou completamente a nossa equipe. E aí a gente já sabe, né? Foi um jogo assim que marcado e ninguém queria Aparecido. Godoy queria apitar, aí na bandeira, não bandeirava direito. Então era um jogo que tinha 3 juízes ali, 2 bandeirando e 1 apitando. Imagina os caras, um com raiva do outro. Sim, então, foi essa briga, porque os 3 juízes queriam apitar. Mas, Paulo, bastidores, assim, que você tinha falado do Edmundo, que o Edmundo estava com tanta raiva e vice-versa. Vocês tinham a rivalidade mesmo ou era coisa de Palmeiras e Corinthians? Não, assim? era sempre ali, cara. Aqueles bate-boca ali e tal, e Mas acabava. o que você falou do Edmundo? Que eu lembro que na ele realidade... falou, agora eu quero ver ele falar. Mas eu nem lembro, cara, o que eu falei, mas era tipo, nós vamos ser campeão em cima dos porcos e tal, né? Aí, irmão, aí você... Aí mexer com o brilho dos meninos. Mas aquela época era uma época que você podia falar. Não era essa era de ódio. Né? Não era essa coisa de ódio, né? Havia um respeito, né? Os gambá, os porcos. Aí podia falar. Hoje em dia você ficava nessa daí, você toma uma confusão direta. E aí, cara... Mas, Paulo, você fez um campeonato tão bom, você também fez uma trajetória tão forte, que aí, de repente, Bayer Leverkusen aparece. Como é que apareceu? Que opções você tinha? Por que você foi parar no Bayer Leverkusen? Então, na realidade, depois que eu fiquei sabendo, em 91 eu começo a ir para a seleção. Sim, com o Parreira. Até então, foi num combinado no Maracanã, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo. Sim, primeiro tempo,
jogava com a camisa do Corinthians e segundo tempo jogava com a camisa do Palmeiras. Se você fazer um negócio desse nos dias de hoje, o torcedor pega você na esquina, mata os dirigentes, né, cara? Então, ali era o Parreira, o nosso treinador, né? E ali eu joguei bem, cara. E o Parreira gostou e começou a me acompanhar. Foi aí que, quando ele assume na seleção, ele começa a me levar em todos os jogos. Todos os jogos. E aí, em 93, cara, quando surgiu o Bayer Leverkusen, na realidade, o Bayer Leverkusen estava observando o Bebeto. Ah, não sabia. Aí eu começo a ir para a seleção e eles começam a ver um jogador versátil. Eles começam a me acompanhar. E ficaram me acompanhando durante 2 anos, cara. Ficaram me acompanhando durante 2 anos e foi aí que eles vieram, trouxeram a proposta e aí... De inicial, eu falei, pô, Alemanha, cara, poderia ser Espanha, Itália. Seu sonho, cara, Itália. Pô, Itália, né, cara, eu não sei falar alemão, não falo inglês, como que a gente vai se virar? E aí eu era casado já tinha o Felipe, já tinha a Carol, e aí conversamos lá, oramos e tal, e aí definimos que nós iríamos. Só que tem um detalhe aí, né, cara? Porque na época o Bayer Leverkusen chegou e falou, ó, Paulo, você não vai poder ir para a Copa América ou para as eliminatórias, porque nós precisamos de você lá. Pô, que absurdo, cara. Então, e aí eu cheguei no Parreira e falei, ó, professor, eu tenho um problema aí, não vou poder ser convocado para alguns jogos das eliminatórias e tal, porque o pessoal lá falou que eu só vou para lá se eu não for convocado para a seleção. E aí o Parreira falou, não, Paulo, não tem problema, eu vou estar te acompanhando. E olha que o futebol alemão naquela época não é como hoje, né? Hoje, no streaming, você olha 3 canais de televisões, ou 5 canais, aí você consegue ver um jogo do futebol alemão. E naquela época era só TV Cultura. Sim, só TV Cultura. E o Parreira acompanhava. E outra coisa, né, cara? Eu chego na Alemanha, em 93, no país campeão do mundo. 90, sim. 90. Era o país campeão do mundo, com todos os jogadores lá, né, cara? Só podiam jogar 3 estrangeiros em cada equipe. Paulo, e do lado social, você chega, tinha acabado de cair o muro de Berlim, cara. Conta aí, né? De repente chega um negro que ia ocupar um lugar de um jogador alemão. Então conta, Paulo, como é que foi? Eu costumo dizer essa história, as pessoas observam, falam assim, não, pô, é fácil jogar. Não, para mim não foi fácil, foi muito difícil, até porque... cai o muro de Berlim e a Alemanha vivia aquele período de transição da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, jogadores da Alemanha Ocidental vindo para a Oriental, vice-versa. Racismo, xenofobia. Cara, até então, em Leverkusen, eu não tive esses problemas. Não tive esses problemas em nenhum momento. Que bom. Em nenhum momento. Eu fui muito bem recepcionado. Muito bem recepcionado. É lógico que aí vem a competição. Aí tivemos um jogo em Dresden, né? E ali a Alemanha Oriental. Sim. E aí eu pego na bola, a torcida, começa a imitar uma cara. Eu falei, ih, caramba, que é isso aqui, né, mano? Você toma, aí tomei um susto. Mas aí depois eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer gol. A minha resposta vai ser com gol. E fazia gol, tal, e jogava e tal. Aí depois eu vi que um jogo lá, Dresden, Bayern de Munique, o Oliver Kahn pegava na bola e aí ficava o macaco branco. Aí eu falei, sabe o que é isso? É para intimidar. É para intimidar, vou fazer gol. E aí nem ligava mais para isso, cara. Aí você mete 17 gols. Aí na primeira temporada, o Parreira acompanhando e tal, eu sou vice-artilheiro. Na última rodada, eu chego com 17 gols e o Yeboah chega com 17 gols que era do Eintracht Frankfurt. No último jogo ele faz um gol e eu não faço. E aí ele é artilheiro. Mas é incrível. 17 pelo Leverkusen. Pelo Leverkusen, né? E eu chego lá e eu, na imprensa eu falo, eu quero ser campeão da Champions. Aí os caras dão risada, né, cara? Pô, eu chego no Leverkusen. O Leverkusen tá só se classificando para a Copa UEFA. E olha lá. Não tem visão de ser campeão. Era muito pequena essa visão. E eu trago uma mentalidade vencedora, porque você sai do Corinthians,
na base você já é pressionado a ser campeão, a ter que ganhar. Chega no profissional, você é pressionado a ter que ganhar. Saio do Brasil já com títulos. Chego lá, eu não quero ser mais um coadjuvante, eu quero ser aquele cara que vou conquistar títulos. Né? E aí... E você chega à final, você chega a vice-campeão da Alemanha. Eu levo o Bayer Leverkusen, levo o Leverkusen pela primeira vez a ser vice-campeão alemão. Né? A minha último dia, a minha última temporada. E aí eu vou para a Itália, que era meu sonho. O Leverkusen queria que eu ficasse até terminar minha carreira lá, mas eu tinha um sonho de jogar na Itália, porque... eu via Zico, tantos jogadores jogando futebol, você pegou no Corinthians, tantos jogadores jogando o futebol italiano, e naquela época o futebol italiano era o auge, né? E aí eu vou para Roma e chego na Roma, sou artilheiro do time juntamente com o Totti, aquele outro, né, cara? Não, aquele jogador como Totti, que tem um pouquinho de talento. Então, mas né? Paulo... Sou artilheiro do time durante 2 temporadas, aí veio o Bayern de Munique. Antes de você explicar isso, eu levo muito a sério essa coisa de estratégia, tática. Que diferença tática você pegou do Bayer Leverkusen, do Corinthians para o Bayer Leverkusen e depois para Roma? Qual a grande diferença? Como é que você via a movimentação dos times? Do Corinthians, eu jogava muito em função do Neto. No Bayer Leverkusen, não. No Bayer Leverkusen, eu falei, eu vou jogar para mim. No Bayer Leverkusen, eu falei, eu vou fazer os gols. Eu vou ser o cara aqui que vou marcar minha história aqui. Jogou de centroavante lá? Não, joguei de ponta. De ponta? Jogando de ponta. Aberto pelo lado? Aberto tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Jogando de ponta. Mas eu entrava e estava sempre na área. Pegava, usava velocidade. Tem gols aí que eu saio do meio campo e chego lá e faço gol. Então, o meu foco, porque é aquele negócio, né? Quando era no Corinthians, eu saía driblando, cruzava... Vinha um, fazia o gol. Saía driblando, não definia. Tocava pro Bugalu e tal. Lá não, cara. Lá eu pegava, saía driblando e chutava pro gol. Saía driblando e fazia as jogadas. E aí eu tinha um Ben Schuster lá também. Ben Schuster, jogou no Real Madrid, tinha jogado no Barcelona. E aí ele sempre também fazendo assistência, né, cara? E um jogador veloz, sempre entrava... Então, ali no Bayer Leverkusen, eu já não era mais aquele jogador que ficava... O coadjuvante, você era o principal. Não, era o principal. Aí você chegou na Roma. Aí eu sei que isso aí trouxe ciúmes para alguns jogadores no Leverkusen, né? Então, aí tem até uma discussão famosa sobre você com o alemão, você xingando em português, eu briguei com o Ulf Kirsten lá, porque eu perdi um pênalti e tal. Os dois sem falar uma eu não falando nada em alemão, ele falando em alemão lá, e eu falando em português aqui, falando em alemão lá, mas em português aqui. Aí eu cheguei para o manager e falei, vou embora. Aí o manager, não, você vai ficar, você vai ficar. Falei, não, vou embora, não, você vai ficar. E aí fiquei, aí eu falei para minha esposa, falei, para nossa permanência aqui, nós precisamos, 2 coisas que nós precisamos determinar aqui e focar. A primeira é aprender a língua, a segunda é aprender a cultura. Perfeito. A partir do momento que eu aprendi a língua e aprendi a cultura, eu me socializei, né, cara? Eles começaram a respeitar. E aí eu vou pro campeonato italiano. O que você encontra na Roma? Muito difícil no esquema tático, porque o italiano é muita marcação, muita parte tática, muita parte de movimentos e tal. Pega um treinador, eu peguei o Zeman lá, um treinador, que o treinamento lá era você subir a escada com peso nas costas, cara. Pô, que é isso, mano? Subir a escada com peso nas costas, aí você até se adaptar... Mas aquela Roma era poderosa, nós tínhamos um time muito bom, né? Pô, nossa defesa era Conselho, o goleiro da Áustria, né? Da seleção da Áustria, Cafu. Aí tem Aldair e Zago na zaga. Candelá, seleção francesa, lateral esquerda. Di Biagio, Di Francesco, seleção da Itália. Totti, seleção... Aí depois também na seleção da Itália. Aí tinha Balbo, que era um argentino. Sim, né? Então, timaço. Nós tínhamos um timaço, né, cara?
Tanto você fez contrato de 4 Eu anos. fiz um contrato de 2 anos. Não, de 2 anos. Aí no meu primeiro ano eu renovei por mais 2. Então. Aí fui para 4 anos. Mas no segundo ano, sendo artilheiro do time, aí veio o Bayern de Munique. Aí veio o Bayern de Munique. Ah, não, peraí, antes de pular, Itália. Racismo. Como é que você conta isso, Paulo? Que você conta, assim, eu já vi em alguns podcasts por cima, mas detalha, porque as pessoas precisam entender o sofrimento, como que é, como você precisa ter força para enfrentar. Ah, sim. Tem até, família, até porque, como eu frisei anteriormente, eram 3 jogadores que podiam jogar, estrangeiros, né? E aí eu chego na Itália, eu e o Cafu. Aí no muro da Trigória está escrito assim, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, La Roma é solo di bianco. Aí você olha aquilo, cara, você toma um susto, porque... A Roma é só de branco. Foram, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, a Roma é só de branco. Aí eu tomo um susto, né, cara? Aí, pô, tudo que eu vivenciei na Alemanha, nunca tinha visto isso. E aí todo mundo fala que na Alemanha é pior que a Itália, pior que... Não, muito pelo contrário. Fiquei 4 anos lá e não tive esse tipo de problemas. Aí você chega, logo de cara vê isso. Aí, o que aconteceu? Os torcedores da Roma marcaram uma reunião comigo e com o Cafu. Aí foi ali que eu conheci o Mortadela, o Popeye, aqueles caras, né, mano? Sim, né, a linha de frente da torcida. Aí você fica amigo dos caras. Aí tal recepção, os caras falam, ó, quem escreveu foram os torcedores da Lazio. Vocês são muito bem-vindos aqui e vocês vão ver o quanto vocês vão ser queridos aqui. Cara, até hoje, bonitão, até hoje, as minhas redes sociais, se eu coloco uma foto minha, muitos torcedores italianos comentam. Muitos torcedores. Então, eu deixei ali um legado muito importante. Foi curto, mas foram 2 anos, assim, importantes na minha carreira. Você sentia racismo? Não, depois não. Depois disso, não. Que incrível. Depois disso, não. Então, foi algo, mais uma vez, para intimidar. Para ver a sua postura, para ver se você esmorece, se você volta para casa. E justo você e Cafu, justo eu, aí me animava, cara. Essas coisas me animavam. Aí eu ia, fazia gol mesmo. Eu lembro que na Roma tinha uma empresa de ternos, os caras falaram assim, Paulo, cada gol que você fizer é um terno que você ganha. Eu tenho terno lá até hoje, cara. Nossa senhora, imagino. Pô, cheguei na Roma, um torcedor falou, Paulo, eu vou te dar uma motinho se você fizer o gol contra a Lazio. E eu fiz o gol, mano, contra a Lazio. Perdemos, mas eu fiz o gol. Ele me deu uma motinho, cara. Então, ali foram, assim, 2 anos importantíssimos. Mas aí veio o Bayern de Munique com uma proposta de ser campeão da Champions, né? Aí mexeu. Aí mexeu. E que Bayern você encontra? Então, cara, mas antes disso acontecer, bonitão, o que acontece é o seguinte, o pessoal do Bayern, Rummenigge, o Uli Hoeneß, eles vão até Roma, fazem uma proposta e eu fecho a proposta com eles assim, ó, apertando a mão. Sério? Porque eu aprendi na Alemanha que a tua palavra vale mais do que um papel assinado. Isso é muito tempo, muito tempo. Acabou isso agora, né? Acabou isso em todo lugar, né, cara? Infelizmente. 10 dias depois veio uma proposta do Borussia Dortmund, dobrando a proposta do Bayern de Munique. Nossa, e você? Aí eu lembrei daquela frase do Nelsinho Batista. O pouco hoje, amanhã é muito. E valeu a minha palavra também, porque eu tinha me apalavrado com eles, com o Bayern de Munique. E aí eu falei, não, vocês me desculpem. Eles vieram até Roma e fizeram a proposta, 2 vezes mais da proposta do Bayern de Munique. Eu falei, não, eu vou porque eu me apalavrei com eles. E aí, cara, eu fui pro Bayern de Munique, no meu primeiro ano, arrebentei, né, cara? E o Bayern de Munique tinha vindo de uma derrota de Champions contra o Manchester United, nos últimos minutos e tal. E aí, no meu primeiro ano, sou campeão alemão, sou campeão da Supercopa. E aí eu começo o auge novamente de tudo aquilo que eu aprendi no Leverkusen, eu passo a ganhar no Bayern de Munique. Então, por quê? Porque eu já estou amadurecido,
conheço os alemães, Que você conheço aprendeu? toda Que a que aprendeu estrutura e usou? alemã. A estrutura. A estrutura alemã, já conhecia tudo. Então, a pressão eu já conhecia. Então, você chega no Bayern de Munique, é uma outra pressão, é um outro momento. E ali eu jogo bem à vontade, porque eu já conhecia tudo isso. Aquele time era feio, né? Era fraco. É. Explica, por favor, o time. Nós tínhamos um time muito. Nós tínhamos Oliver Kahn, nós tínhamos Vicente Lizarazu, Effenberg. Eu chego lá, ainda tá o Lothar Matthäus, né? Giovanni Elber. Então, Castenianca, eram muitos jogadores, muitos jogadores. Só que o Bayern de Munique não tinha ganho a Champions, faziam 25 anos. Então, a minha carreira foi uma carreira de quebrar paradigmas. Corinthians, primeiro título brasileiro. 24 anos que você não ganha a Copa do Mundo. Seleção brasileira. Bayern de Munique, 25 anos que não é campeão da Champions. 25 anos que não disputa o Mundial de Clubes. E aí, cara, ali eu começo a quebrar os paradigmas. Primeira vez que o Bayer Leverkusen chega a ser vice-campeão alemão. E vai para a Champions. Então, cara, eu chego ali com muita moral e as pessoas me respeitando muito. Não, e Paulo, conta os bastidores da final da Champions, que vocês foram campeões. Ali foi algo assim do sonho. Ao mesmo tempo, eu fico nervoso porque eu jogo quase todas as partidas da Champions, faço gols importantes, né? Fizemos até um jogo contra o Manchester United, que foi a revanche, né? Depois daquela derrota e tal. Lá no outro, eu faço o gol da vitória, ganhamos de 1-0 lá. E foi um ano que nós bancamos até Real Madrid, né, cara? Sim, é verdade. E chegamos à final contra o Valência. E naquele jogo eu tava voando, né, cara? Tava voando. Aí o Hitzfeld pega e me deixa no banco. Aí eu fiquei nervoso, né? Aí fico nervoso e tal. E aí eu sabia que eu ia entrar. Não tinha outro, tinha que me pôr. E aí eu era o batedor oficial de pênalti e tal. Aí vamos para os pênaltis. Cara, aí eu falo, não, eu sou o primeiro. Aí vou pro pênalti, bato, pum! Pega errado a bola sobe. Primeiro pênalti, cara. Nossa. Qual foi a sensação, Paulo? Nossa, a sensação, você vai pro chão, né, cara? Você vai pro chão, você fica ali, e aí você fica orando pro Liverpool fazer umas coisas diferentes lá. Quem que deu apoio quando você estava voltando? Quem foi o grande brother? Não, o time vem e tal, mas o alemão não é também esses negócios de abraçar. Vamos lá, não, o alemão é mais friozão, né, cara? Volta lá e vamos ver o que vai dar. Mas eu tinha uma certeza muito grande que nós íamos ser campeões, cara. Nós tínhamos um time muito forte, muito forte. E eu estava vendo que era o nosso momento também. E aí, logo em seguida, o Oliver Kahn pega o pênalti. Aí depois o Patrick Anderson vai, perde o pênalti. Verdade, tem razão. Aí o Oliver Kahn vai, pega de novo. E aí se sagramos campeões naquela época. E aí uma festa total, depois de 25 anos, né, cara? Então, para quem vê o Bayern de Munique hoje chegando em finais, ganhando toda hora... Lá atrás a competitividade era muito grande. E vocês se estruturaram tudo aquilo também. E, Paulo, o brasileiro tem uma imagem meio estranha do Kahn. Quem jogou com ele, ao contrário, diz que ele era uma pessoa muito intensa, mas muito acessível, próxima dos companheiros. Ou ele, qual a sua visão do Kahn? Cara, qual a sua visão do Ronaldo Giovanelli? Super explosivo, tal, mas dentro, você convivia com a gente. Sim. Você tava o dia a dia nosso lá. Não era um cara brincalhão? Era brincalhão, era sério. Oliver Kahn, mesma coisa, cara. Oliver Kahn, mesma coisa. No vestiário, brincalhão. Pô, eu brincava com ele, ele corria atrás, querendo me bater e tal, né, cara? E aí no campo era outra coisa. Aí ele se transformava. Aí ele era pior que o Ronaldo. Aí ele era pior que o Ronaldo. O Kahn, a ponto de, se você chegasse na cara do Kahn e desse uma cavadinha, ele saía
correndo, querendo te pegar e te bater. No treino. Mas se você chegasse na cara dele, desse uma porrada e a bola batesse na cara dele, ele nem ligava. Porque ele não gostava de brincadeira, cara. Ele não gostava de brincadeira. Era sério, é tudo muito enérgico com ele, né? E aquele time tinha 2 caras que eram assim, tanto é que nós somos campeões, que era o Effenberg, que também era um cara... Personalidade forte, determinação, e pegava no pé do grupo. Então nós tínhamos um grupo muito bom, um time muito bom. Agora, tenho certeza também que o Kahn cantava melhor que o Ronaldo, né? Mas não é de cantar, não. Você comprou aquele Ronaldo dos Impedidos? Mas o Ronaldo era melhor. Imitando Elvis Presley, era melhor, mas o Kahn não é de cantar. Mas, Paulo, agora vamos falar sobre seleção brasileira. Copa do Mundo, você já perdeu os jogos eliminatórios, você chega... Eu dei a sorte de cobrir todas aquelas eliminatórias de 93. A gente bateu. A gente bateu, porque aquele time... Essa foi a primeira derrota das eliminatórias lá em La Paz. O Zete veio aqui também e a gente cobrou muito. Dentro do avião, a gente viajava junto. A primeira metade do avião era da imprensa, depois... na primeira metade era os jogadores, a segunda era da imprensa. Aí você chega num time ferido, né? Porque com um time raivoso. Que time que você encontrou na Copa do Mundo, Paulo? Porque antes da Copa do Mundo nós tivemos alguns amistosos. Sim. Né? Lembra daquele jogo que nós fizemos contra o Paris Saint-Germain? Verdade. Que aí o pontapé inicial do Ayrton Senna, né? Sim. Foi aquele jogo que é marcado. E foi naquele jogo ali, cara, que eu defini a minha convocação. Então, da posição, o Parreira falou, aí sentou eu e esse outro jogador. Quem que era, Paulo? Você brigava com quem? Não, vou falar. Depois você puxa lá, você puxa lá e vai ver. Você puxa lá e vai ver. Não, mas você acha que ganhou por quê, então? O Parreira chegou com vocês dois e aí? Chegou e falou, eu tô indeciso com vocês dois, um de vocês dois para a Copa do Mundo. Como ele era sério, Parreira? Mas sério, né? Aí você... vou pôr fulano para jogar o primeiro tempo e você, Paulo, joga o segundo tempo. Cara, o primeiro tempo não foi bom. E eu entro no segundo tempo, fumaça. Que estrela. Fumaça, cara. Eu fiz fumaça. E aí, ali, eu falei, pô, é certo que eu vou ser convocado. E eu tava muito bem na Alemanha, né, cara? Tava muito bem na Alemanha, a moral na Europa e tal. E aí, até a ponto do treinador alemão sondar para ver se eu podia jogar a seleção alemã. Mas eu não podia, porque eu já tinha jogado jogos oficiais pela seleção brasileira. E naquela altura a Alemanha era campeã do mundo. Olha campeão do mundo. E aí, cara, eu estava bem certo. É lógico que quando a gente chega, sai a lista e tal. Até então estava tudo tranquilo, as pessoas vendo, não sabia ainda quem ia jogar, quem não ia jogar, mas já tinha praticamente um time formado, o Parreira já tinha um time formado. Mas eu era sempre aquele 12º jogador, né? Porque eu era o jogador de velocidade, o Parreira gostava, tanto voltava para ajudar na marcação, chegava no ataque. Mas aquela época ali, a imprensa queria 3 atacantes, né, cara? Verdade. Queria 3 atacantes. Queria ver Bebeto, Romário e Ronaldo Fenômeno. Né? E eu era sempre aquele que entrava. E aí vinha depois, na Copa do Mundo, o Parreira me coloca contra Camarões, a Suécia. Tá? Aí começa a vir as críticas, papagaiadas, né, mano? Qual que mais doeu? Porque assim, a gente fala por cima, agora já passou esse tempo, mas para o jogador em si, eu lembro que eu também fiz uma entrevista longa com o Cafu, ele falou o quanto vocês não têm ideia, o quanto dói para a gente e dói 10 vezes mais na família. Como é que é isso? Como é que foi, Paulo? Como é que é uma crítica numa Copa do Mundo? O bom daquela Copa do Mundo, Benitão, foi que nós deixamos toda a parte externa de fora. Eu lembro que quando nós chegamos lá em Los Gatos, nós tínhamos jogadores experientes que já vinham de 90. Sim. E eles passaram por uma experiência, ou por algumas experiências que não foram boas. Primeiro, as esposas no mesmo hotel. Caos. Vamos tirar todas as esposas do mesmo hotel. As esposas vão ficar num outro hotel. As esposas não vão entrar mais
no quarto com os jogadores. Fizeram uma cabaninha, uma tenda lá, lembra? Fizeram uma tenda lá no estacionamento, se você fosse recepcionar alguém e tal, você tinha que ir lá na tenda. Tinha até o pagode Romário e tal. Quando queria tocar o pagode, a galera descia lá, ficava lá fora no estacionamento, ficava e ninguém entrava no hotel. Verdade. Ninguém entrava. E ali era só jogadores e comissão técnica. Ó, vamos eliminar jornal aqui. Não entra jornal. E naquela época não tinha as redes sociais, as mídias que tem hoje. Mas o jornal arrebentava, né, irmão? Chegou a publicar o Parreira com orelha de burro. O JT foi um caos. Ali vocês faziam de tudo, né, cara? E tudo essas informações não chegavam. E nos Estados Unidos, a mídia ainda não estava preparada para uma Copa do Mundo. Verdade. Nem ligava. Nem ligava. Não estava preparada para uma Copa do Mundo. Então essas informações em termos de TV e tal, não tinha. Então, nós ficamos focados ali. Nós recebíamos uma informação ou outra, mas mas é lógico que a gente sabia. É lógico que eu fico chateado porque o Parreira ele foi muito pressionado. Foi muito pressionado. Pô, jogar com o Paulo Sérgio, por que não põe fulano, não põe ciclano, tal. A ponto que o Parreira, Paulo, eu queria te pôr mais, tal, uma pressão. Eu falei, professor, mais importante é nós sermos campeões. E eu sei que nós vamos ser campeões. O Parreira chegar a esse ponto, Paulo. Porque ele foi pressionado. Né? Ele foi pressionado. Mas o mais importante de tudo isso foi que aquele time, a maioria foi criticada. Mas nós tínhamos a cabeça no lugar. Mas você não pegou um grupo machucado? Porque nas eliminatórias a gente bateu muito. Não, porque nós tínhamos jogadores experientes. Jogadores experientes que passaram por uma Copa do Mundo onde foram detonados. Sim, perderam para a Argentina. Em 90, a maioria daqueles jogadores foram detonados. Então aquilo que veio depois, irmão, era só falar assim, vocês estão chutando, vocês estão criticando, nós vamos ser campeão, vocês vão elogiar. Tanto é que depois os H vão ter que me engolir. O Dunga levanta a taça xingando todo mundo. Agora, quem que determinou essa coisa de entrar em campo com as mãos dadas? Foi o Ricardo Rocha que deu a ideia mesmo? Ricardo, aí vem Dunga, né, que era o capitão na época. Foi uma demonstração de união. De união, mostrando pra galera que nós estávamos unidos. E tava mesmo. Tava mesmo. Nos coletivos lá o time reserva ganhava do titular. Que era... era competição. Mas também, ao mesmo tempo, no jogo, todo mundo do banco torcia. Sim. E você vê, né, aquela energia dos jogadores no banco e tal. Quem entrava correspondia. Né? Então, nós tínhamos um banco de reserva. Naquela época, em 94, você podia fazer no Brasil, tranquilo, 4 seleções que jogavam a Copa do Mundo. De altíssimo nível. 4 seleções. Tanto é aquele que eu falei para você que entre eu e ele. Até o final da entrevista, eu prometo, se o Paulo não revelar, eu entro vai lá buscar. Depois você tá com o ponto aí, manda ele buscar lá. Eu vou. Mas, Paulo, quando é que foi que você achou que o Brasil ia ganhar a Copa? Que jogo? Falou, ganhamos. Holanda. Por quê? Como é que foi? A Holanda foi difícil, né, cara? Aquele 3-2 da conta. Nós estamos... depois a Holanda vem, empata, aí o branco entra, faz aquele gol, a bola passa daquele... Ali, cara, eu falei assim, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. É lógico que depois veio o jogo dos Estados Unidos, que também foi muito difícil, com a expulsão do Leonardo, com aquela cotovelada e tal. Mas eu tinha certeza já que nós iríamos passar. Foi um jogo difícil. Foi um dos jogos mais difíceis que nós tivemos. Da independência dos Estados Unidos, a festa, tal. Sim. Foi um dos jogos mais difíceis. Mas o jogo que eu falei assim, nós vamos ser campeões, foi contra a Holanda. Porque nós tivemos a maturidade e paciência para ver o momento certo para fazer o gol. E nós jogamos bem. O time jogou bem, né? Então, ali naquele momento ali, eu falei, nós vamos ser campeões. O Raí era um símbolo daquela seleção e, de repente, ele perde posição, Mazinho. E aí, como é que ficou o ambiente entre vocês? Ficou muito bom, cara. O Raí, ele segurou a onda? É experiência, né? A experiência. Por isso que eu falo. Nós tínhamos jogadores experientes e jogadores dispostos a ganhar uma Copa do Mundo. Então, não havia vaidade. O Raí viu que, naquele momento,
ele não podia ser vaidoso. Ele tinha que estar abraçado com o grupo. E é isso que ele fez, cara. Isso que ele fez. É líder, né? Isso é líder. Né? É isso que ele fez. Então, ele abraçou mesmo todo mundo, como praticamente os jogadores mais experientes abraçaram os mais novos ali. E foi uma Copa do Mundo para deixar uma história, um legado que, quando você se une, como você é profissional, você tem a tendência a conquistar boas coisas. E Paulo, em 98, o que aconteceu que você não foi? O que aconteceu? A sua carreira na Copa na seleção brasileira não foi a mesma nos clubes? Então, cara, eu creio que muito vai por ter me afastado um pouco do Brasil. E ali, naquela época, era muito bairrismo. E você sabe disso. Rio e São Paulo. Sim. E eu ter saído do cenário do futebol brasileiro... A seleção é do brasileiro. Sabe, você ter saído ali daquele cenário e jogando no futebol alemão, por mais que eu ganhava títulos, ia bem, e tinha as preferências de treinadores. Tinha preferências de treinadores, né? Mas o Zagallo tive com o Bianchi. Então. Eu tive com o Bianchi, né? E o Bianchi foi aquele treinador que me chamou para ser jogador na Roma. Ele era treinador na Roma na ocasião. E quando eu chego na Roma, tinham mandado embora o Bianchi. E nós fizemos a final do Mundial de Clubes em 2001. Bayern de Munique contra o Boca, no Japão. Sim. E o Bianchi era o treinador. E eu estava conversando com ele, falou, professor, tudo bem? Ele falou, pô, um jogador como você, como não pode ir para uma seleção brasileira? E o Bianchi. Né? O Bianchi. E muitos outros jogadores me atestavam com um dos principais jogadores na Europa e tal, né? E doía, Paulo? O que você podia fazer como jogador? Qual a influência? Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Mas eu mantinha meu foco, minha determinação. Tanto é que foram 10 anos praticamente jogando fora do Brasil, onde eu conquistei os frutos que hoje eu carrego. Né? Você, no início, me apresentou como embaixador da Bundesliga, embaixador do Bayern de Munique, hoje representante do Bayer Leverkusen, num momento importante do Bayer Leverkusen na sua história, que vai ser campeão, né? Torcendo para isso, primeiro título na sua história como campeão da Bundesliga. Então, minha vida é carregada desses momentos únicos e de quebra de paradigmas. Mas qual o momento mais triste de você não fazer parte de uma lista de convocados? Falou que você, na intimidade da família, dos amigos, eu tinha que estar. Cara, 98. Cara, eu jogando contra o Ronaldo Fenômeno, pelo Bayer Leverkusen, enquanto ele estava no PSV, pô, era eu de um lado, ele do outro. Se você observar, nas minhas redes sociais tem um jogo Roma e Inter de Milão, eu faço gol, dou passe, sofro pênalti, do outro lado o Ronaldo Fenômeno faz gol, dá passe. Então eu era um jogador importantíssimo e muito bem quisto, muito bem visto na Europa, né? E aí é lógico que você fica triste porque se olha a filmagem, vê, pô, aí você fala assim, como um jogador desse não é convocado, né? Mas são preferências. Então, não, o Zagallo foi para o futebol brasileiro o técnico mais importante, mas ele tinha isso, sim. Na Copa de 74, muito bairrismo, Rio de Janeiro, São Paulo, e ele tinha essa coisa, ele não tinha a visão internacional que o Parreira tinha, infelizmente. É isso aí. Mas, Paulo, como é que você ganhou essa importância até moral de, sou embaixador, você representa um Bayern de Munique, representa o Bayer Leverkusen, de onde vem essa... Como é que aconteceu isso? Porque são inúmeros jogadores importantes parados pelo mundo e poucos escolhidos. Como é que você fez? Na realidade, eu dou start, sou um dos caras que dou start no futebol alemão, né? Eu costumo também falar do Tita, que foi um cara que
deixou um legado muito importante no Bayer Leverkusen, na conquista da Copa UEFA. O Jorginho, lateral direito, também no Leverkusen, deixa um legado importantíssimo. E aí chega eu, né, cara? Aí chega eu com um legado de gols. O Tita fez gols ali, mas se você não são tão relevantes, não aparece tanto. Jorginho foi um jogador exemplar? Foi. Você vai lá no Bayer Arena, lá tem fotos do Jorge para cima e para baixo. Mas eu fui aquele jogador que chego fazendo gols, né, cara? E sou aquele jogador que chego lá também não olhando para os problemas, mas visualizando algo positivo. Então, esse legado de, quando lá atrás fizeram alguns gestos, eu não liguei para aquilo, cara. Então, o alemão observa tudo isso, né? O Paulo deixa uma carreira aqui de seriedade, onde ele não trapaceia numa transação que o Bayern de Munique vem primeiro, ele a palavra com o Paulo Sérgio e ele vai para o Borussia Dortmund. Então, tudo isso vale, né, cara? As pessoas contam, as pessoas observam, né? Então, eu sempre deixei um legado ali importante de um cara sério, de um cara que fala o alemão, de um cara que aprendeu a cultura alemã. Então, até hoje, o meu filho fala alemão, o legado do inglês, né? Então, hoje as portas são totalmente abertas e eu fico muito feliz com isso, pelo legado conquistado lá atrás. Bom, não, perfeito. E Paulo, aí você pega a estrutura, aí você também vai chegando na sua etapa final de carreira, no Bayern de Munique, aí você aparece no Bahia. Como é que foi esse choque? Isso aí não conta. Não conta pelo torcedor. Torcedor baiano, gente boa pra caramba, gostei. Mas que estrutura você encontrou na época? Era estrutura, né? Então, Tudo um outro na mundo. realidade, eu volto dos Emirados Árabes. Sim. E eu volto pro Brasil em 2000. Verdade, no finalzinho de 2002, 2003, eu chego no Brasil. E eu falei assim, eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente, cara. É sempre Rio, São Paulo. Eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Aí o Paulo Maracajá. Sim. Paulo, você não quer vir aqui para Salvador? E quando eu estava jogando no Bayer Leverkusen, eu conheci uma família de baianos. O Rodrigo, lateral direito. Sim, né? Gente boa, cara, demais, e lá nós pegamos uma amizade assim tremenda, cara. E aí quando o Paulo Maracajá falou, vem para Salvador, eu falei, poxa, eu vou ficar lá do lado do Baianão, vou ficar com ele lá, legal, cara. Vou para lá. E como que eu acertei meu contrato com o Paulo Maracajá? Na mão? Na mão. Ai, meu Deus. Beleza. Meu Deus. Uma semana depois, Nelson Batista. Estava onde? No Flamengo. Sim. Estava no Flamengo. E te chamou? Paulo, vem aqui pro Flamengo, tal. Falei, professor, eu me apalavrei com o Paulo Maracajá. Não dá para eu ir. Paulo, o senhor sabe, o senhor me conhece. Aí fui para Salvador. Pré-temporada, um mês e meio, começa o campeonato. Terceiro mês, os dirigentes chegam para mim e falam assim, Paulo, vamos pagar metade de um mês. Eu falei, quê? Eu não estou acostumado com isso, né, cara? Em Salvador, aí é outra realidade, né, cara? Eu, jogador que não vinha pro treino, faltava no treino. E, cara, você está acostumado com outra coisa, o profissionalismo. O cara tá lá no treinamento, aí troca o treinador, toca ali, Evaristo chega. Aí eu, Paulo, metade. Falei, vocês me desculpem, não vou ficar. Peguei e rescindi o contrato. Rescindi contrato na noite, nas 4 da manhã, 5 horas da manhã, chamei um funcionário meu, chegou em Salvador, eu estava de carro lá, pegamos o carro, 4, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegamos, voltamos para São Paulo de carro. E ninguém me achava. Ninguém me achava, cara, porque o trajeto de Salvador para São Paulo tem períodos ali que celular não funciona, aí nada. Peguei e vim embora. 2 dias de viagem, vim embora. Aí cheguei em São Paulo, tal. Uma proposta aqui, uma proposta lá, voltar para a Alemanha, muito Mönchengladbach queria que eu voltasse para a Alemanha e tal. Falei, E o Bayern de Munique, quando eu saí do Bayern de Munique,
Uli Hoeneß, Beckenbauer, Rummenigge, os caras já falaram, Paulo, você vai trabalhar com a gente. A hora que você quiser, as portas estão abertas. E quando passa um período desse negócio do Bahia e tal, e eu recusei uma proposta ali, eu liguei pro pessoal do Bayern de Munique e eles falaram, pô, Paulo, vem aqui, trabalhar aqui e tal, como scouting. Scouting na América do Sul. Falei, tá bom. Aí comecei a trabalhar de scout. Viajava, Copa América, pô, sempre próximo dos jogadores, sim, vendo jogadores e tal. Aí as coisas começaram a acontecer naturalmente, cara. E eu fui deixando o futebol, fui convidado para ser vice-presidente na Federação Paulista de Futebol, aí primeiro negro lá dentro, sou presidente interino por algumas ocasiões, sou embaixador de uma marca no Brasil, levo pro São Caetano, pro Paulista de Jundiaí. São Caetano é campeão paulista, o Paulista de Jundiaí é campeão da Copa do Brasil. E aí essa parte de gestão eu começo a me envolver mais. Aí eu vou para a faculdade, vou para a Trevisan, faço gestão em marketing esportivo. E aí a coisa começou a tomar outro rumo e as coisas começaram a acontecer naturalmente como gestor. Agora o sorriso vai sumir do seu rosto. Técnico, que tal? Como é que foi a experiência como técnico? Como é difícil, né? Falta estrutura. Você pegou... Sumiu, então, eu fui o primeiro treinador desse time do Red Bull. Sim. Me convidaram, eu estava lá, me convidaram. Você quer ser o quê? Você quer ser coordenador ou treinador? Eu falei, mano, vou fazer uma experiência, vou ser treinador, né? Tá. Ser treinador. Aí monta do zero, né, cara? Sim. Aí o jogo era no Moisés do Caré, Campo Grande. Aí nós estávamos em Vinhedo treinando um campo pequenininho lá do Banespa. Não tem material. Pega os que eu tenho em casa, leva para a comissão técnica, o pessoal compra material tal. Isso para jogar a Série B, do Paulista. Porque o Red Bull não era nem sombra do que é hoje. Não, nada. Ali era o início. Eu fui o primeiro treinador ali. Ali era o início. Então, eu levei roupa, dava roupa para os jogadores. Na ocasião, eu tinha uns jogadores lá que ele tinha carro, mulher, celular, tinha tudo. Eu falei, me conta a fórmula aí, ganhando R$2.000, como você consegue fazer tudo isso? Né? E aí monta o time. Peneira aqui, tal, monta um time e passo a fase. Ninguém acreditava. E aí uns dirigentes que me levaram, Paulo, nós precisamos contratar. Aí começa aquele negócio, vamos contratar, tal. Eu falei, não, vamos mexer com isso. Por quê? Porque eu não podia perder os jogadores que eu tinha em mão. Sim. Pô, os caras roeram o osso até aquele momento. Aí eu vou contratar, vai chegar jogador novo, vai tirar o espaço deles. Por que isso? Deixa do jeito que quiser. Vamos passar, depois a gente vê. Agora não é o momento. Não, Paulo, tá bom. Me escutaram, não contrataram. Aí teve um jogo que nós fizemos contra o Primavera. 1-1, tal. Eu entro no vestiário, aí Dom de Nelson Batista, né, mano? Pego laranja, chuto e tal, taco na parede e tal. Aí tal. Acabou o jogo, no dia seguinte o dirigente, Paulo, pô, a sua reação lá não ficou legal, tal. Vestiário tá é bom. isso. Filho, mas com esses jogadores de hoje, não é mais isso. Não é mais. Você fizer assim, que treinador que faz isso hoje? Não, Luxemburgo caiu rapidinho. Vitor Pereira, qualquer um cai, filho, qualquer um cai. E aí eu falei, sabe uma coisa, isso aí não é pra mim não. Aí aquela experiência passou, eu falei, isso aí não é pra mim não. Aí comecei a ficar na minha área de gestão. Então. E aí hoje como embaixador, como representante, e aí vou tocando. Paulo, agora é super sério, dá uma contribuição para o futebol brasileiro, mostra o que a gente está errando, o que o futebol brasileiro está tão atrasado, por exemplo, em relação à Alemanha, que você tem essa relação íntima. O que a gente tem que fazer para melhorar, para a gente ter credibilidade, que realmente a gente cobre futebol todo dia, a gente vê mudança, jogador suspenso, tribunal, que estrutura, o que você vê que está... O que você acha que tem que melhorar urgentemente para o Brasil ter um futebol mais sério
De clubes, primeiro de clubes. Primeiramente, se nós observarmos a estrutura, mudou-se muito, né? Mudou-se muito, mas eu sempre falo sobre profissionalismo, né, cara? O profissionalismo não acompanha, não tem mais espaço para amadorismo no futebol, né? As coisas pequenas que aconteciam antigamente não podem acontecer mais. Então eu falo que o futebol brasileiro, em certos momentos, parece um amadorismo muito grande. Por exemplo? Por exemplo, o diretor do São Paulo. Chamar o outro, criticar o outro da forma que criticou. Pegando nacionalidade. Né? E aí pega... Se é profissional, dia seguinte. Abel, você me desculpa aí, fui mal, calor do jogo. Não ia tomar a proporção que tomou. Esse mesmo dirigente está com o presidente pressionando o árbitro quando terminou o jogo, xingando o juiz. Xingando o juiz. Essas coisas, se você vai fazer lá fora, o cara é suspenso. Então, quando eu falo essas questões de amadorismo, vem nisso. E reflete como? E reflete nos atletas. Reflete no público, porque nós estamos vendo torcedores agressivos. Porque, bom, irmão, tudo que está acontecendo dentro de campo reflete lá fora. O Fortaleza, os caras jogando tijolo, quase matando o jogador. E o Fortaleza que até outro dia, no auge, Fortaleza nunca chegou onde chegou, né? Então, cara, o amadorismo não pode acompanhar o profissionalismo. O que esses jogadores hoje ganham, eles tinham que ser profissionais. Quando eu vejo, e estava agora no programa, inclusive quero agradecer a TV Gazeta, né, por ter deixado eu estar aqui com você. Liguei nesse espaço, né, Michele, né? Gente boa, chefe do departamento. Né? E eu estava no programa e o Michel Bastos estava conosco no Mesa Redonda. E essa questão de quando o jogador volta da Europa, ele chega no Brasil, na Europa ele não reclamava. Na Europa ele não caía tanto. Ele chega no Brasil, ele começa a reclamar. Ele começa a cair tanto. Pô, então, o que está acontecendo com esse ar aqui que nós temos no Brasil? Que muda o jogador. Então, algumas coisas precisam ser mudadas. Algumas coisas precisam ser mudadas. Não dá mais espaço para isso. E isso está recaindo aonde? Na seleção brasileira. Né? Um amadorismo. Não sabe quem é o treinador. Presidente é suspenso, depois volta, você não sabe quem é o presidente. Aí chega um novo treinador numa fase completamente diferente. Então nós estamos vivendo tempos assim no Brasil muito loucos, cara. Sem filosofia, chega um novo técnico sem seguir a filosofia, adaptação amadorista. Cara, você um presidente que há 4 meses de se desligar de um clube, contrata um treinador por 2 anos. Então você não pensa na próxima gestão, você não pensa no clube em si, né? Então, cara, são coisas que estão acontecendo no cenário brasileiro que precisam mudar. Precisam mudar. Precisa haver uma mudança radical. Radical. Né? É inadmissível um VAR que na Europa, na Alemanha, cara, em 5, 10 segundos o cara já está com a resposta ali. Aqui a gente espera 1 minuto. Aí você fica lá. Para não dar em nada. Então, é muito diferente do que está acontecendo lá para o que está acontecendo aqui? Não. Eu acho que o maior problema é quem está na frente é quem está atrás daquele volantinho, né, cara? Pois não, é ele que determina, é de cima para baixo, né, Paulo? Cara, o volante está lá, o carro é o mesmo, só que quem está dirigindo é aqui. E, Paulo, por exemplo, jogador de um talento como o seu, com uma personalidade que você tem, com a determinação, com a força mental que você teve, de ser um jogador profissional. A gente vê hoje a imagem do jogador brasileiro meio manchada, assim, meio turva, por conta, assim, dentro de campo ele é um talento absurdo, ele faz tudo o que ele quer também na vida dele, fora tal, mas
o Neymar. O Neymar, como é que você vê todo esse talento e, para mim, eu falando, a falta de profissionalismo dele? Porque o que ele faz fora de campo, infelizmente, reproduz na hora do jogo. Cara, um jogador como Zico, como Sócrates. Como você. Estou dando alguns jogadores aí, Pelé, os caras saíram lá fora e eles lutavam para conquistar. Eles lutavam para conquistar, para trazer um dinheiro para a família, para trazer uma estrutura familiar, e esses caras lutavam. Esses caras lutavam. Além da paixão por aquilo que faziam, ou que nós fazíamos, era muito grande, e o dinheiro não era o essencial, eu não vejo isso hoje. Eu vejo que o dinheiro está atrapalhando esses jogadores. Porque acaba a motivação rápido. Você não vê. Eu estava conversando, eu estava com um programa na TV Gazeta, o Papo de Campeões, e eu fiz uma entrevista com o Rivelino, cara. O Rivelino, em 70, ele falou que o tornozelo dele doía, mas doía. Mas ele falou assim, Paulo, eu não ia dar brecha, cara. Eu não ia dar brecha. Se eu desse brecha pro Edu, o Edu ia entrar e ia ficar, não, jogar com dor. Jogar com dor. Esses jogadores hoje não jogam com dor. Então, mas não jogam com dor. Mas fixar no Neymar, a figura do Neymar, que ele é tão simbólica pra gente. Aí eu chego aí, cara, um jogador como o Neymar, ele construiu a sua carreira rápido e perdeu a vontade de jogar. Perdeu a vontade de jogar. É claro isso. Porque conquistou tudo muito cedo. Só que para ele, o futebol hoje, para ele, não é aquilo que ele vivenciou no Barcelona. Para ele, hoje, o futebol, joguei. Porque um cara, vocês me desculpem, gente, eu sei que tem muito fã do Neymar aí, cara, e para mim também é indiferente, mas um jogador como o Neymar, que está numa fase de recuperação, não tem nada, quer jogar pôquer, joga pôquer, quer fazer isso, faz aquilo. Pô, eu tinha... Cruzeiro. Mas, cara, você sabe, jogar pôquer, você vai ficar jogando a noite inteira. Você vai ficar tomando suquinho de uva. Não, acho que não. Não. Pô, o cara que precisa recuperar. Nós estamos presos a uma Copa do Mundo, onde você precisa estar pronto para isso. E um cara que poderia levar esses garotos a essa Copa do Mundo, só que eu vejo um cara muito distante, que não está preocupado com tudo isso. Então são certas coisas, cara, que eu esperava muito mais dessa geração Neymar. Esperava muito mais. A Copa passada, cara, eu estava convicto que o Neymar iria trazer algo novo pra gente. Infelizmente, né, não conseguimos. Mas eu estou muito triste que eu não consigo ver perspectiva para o Brasil, perspectivas futuras para o Brasil. Mas você que quebrou um tabu, 24 anos que o Brasil não ganhava, esse tabu pode se esticar. Agora, uma coisa também bem importante, Paulo, com a sua visão internacional, com a sua carreira brilhante que você teve. Por que o Brasil não tem treinador importante, não tem treinador nos clubes importantes da Europa? Porque há mesmo uma defasagem. A minha visão é que os técnicos daqui, eles copiam o que eles veem lá fora e isso ninguém quer levar aluno, quer ter professor. Mas, então, eu acho que isso não é parâmetro. Primeiramente, isso não é parâmetro. Diga lá. Né? Não é parâmetro porque o Brasil nunca teve muitos treinadores em clubes importantes na Europa. Nunca teve. Então, na sua história, nunca teve. Mas você que sabe, merecem estar lá? Agora, os atuais mereciam estar lá? Tem alguém que mereça estar lá? Eu creio que não. Por quê? Eu creio que não, porque não se preparam. Eu creio que
se nós observarmos o Pep Guardiola, e eu acompanhei o Pep no Bayern de Munique, antes do Pep chegar no Bayern de Munique, ele se aprimorou. Por mais que ele tivesse o conhecimento, por mais que ele tivesse a sua estrutura tática, o seu plano de jogo, ele conheceu a cultura do país. A língua. A língua. Então, a primeira coisa que o Pep chega, ele já chega impressionando. Não com um bom futebol. A primeira coisa que ele chega na Alemanha mostrando, alemão. Ele fala alemão. Ele mostra para o alemão, eu estou preocupado com a cultura de vocês, eu quero aprender a cultura de vocês. Hoje, no futebol alemão, nós temos 5 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. Lá atrás, nós já tivemos aí 5 jogadores jogando em uma equipe. Por quê? Pela imagem dos jogadores brasileiros? Porque os jogadores iam, se adaptavam, aprendiam a cultura. Hoje não. Eu lembro o Coutinho, quando chegou no Bayern de Munique. O Coutinho, eu conversei com ele, eu falei, Coutinho, aqui, uma coisa, cara, aprende a língua e a cultura. Foi isso que eu falei para ele. Foi uma grande, enorme decepção. Né? Porque nem Infelizmente, cara, um baita de um talento. Super talentoso. Douglas Costa. Cara, paciência. Daqui a pouco o Ribéry, Robin, eles vão parar. Espera seu tempo, vai chegar o seu tempo. Sai aqui, sai antes. Né? Então, essa galera não se prepara. E para você hoje trabalhar no futebol europeu, é completamente diferente aqui. Haja vista que o nosso calendário já não proporciona algo que o europeu possa te ver. O calendário aqui é completamente diferente, então isso nos chama a atenção também do pessoal lá de fora para ficar acompanhando o calendário aqui, para ver o que tem aqui de treinador, isso e aquilo. E infelizmente nós estamos passando uma fase aí muito difícil também em relação a treinadores. Haja vista que a maioria são portugueses. Sim, os daqui realmente eles não estão rendendo. Então perdemos um período aí importantíssimo Sim. nessa construção aí. 2 anos já foram desperdiçados. Então, eu creio que essa questão de se aprimorar, de melhorar, de aprender a cultura, aprender língua. O brasileiro não se interessa muito para isso não, cara. Infelizmente. Infelizmente. Hoje eu estou na Alemanha, as pessoas, pô, você fala alemão? Eu falo, porque é primordial. Não queira ser um embaixador chegando lá querendo falar em português. Não vai ser. Você não vai ser um representante chegando no México não sabendo falar. Sabe, chegando nos Estados Unidos, sabendo falar. Inglês. Sim, não tem como. Cara, então tem que se aprimorar em todas as áreas. E o futebol não fica longe disso. E Paulo, então aquele menino que queria ser piloto de avião, aprendeu o quê? O que o futebol fez com a sua vida, Paulo? Ah, cara, a ser um homem, né, cara? Hoje eu deixo um legado para os meus filhos importantíssimo. Para os meus filhos, para os meus netos, de ser perseverante, de ser disciplinado. Hoje meu filho me acompanha, né, em tudo isso que eu estou fazendo hoje. Então, o Felipe hoje, se você observar, ele me acompanha hoje nessas viagens e as pessoas acabam o conhecendo. E quando vê ele falando alemão, quando vê ele falando inglês, quando vê ele traduzindo, eles ficam impressionados. Então, isso é um legado que eu deixei, né, cara? E Paulo, agora, em termos de comunicação, como é que você se sente sendo comentarista? Tá gostando? O que você quer? O que você pretende para o seu futuro, Paulo? Eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Na Copa de 2006, eu fiz pela Globo. Fui comentarista. Sim. Antes mesmo eu já estava no Band Esportes, depois na ESPN, antes de chegar na Gazeta eu estava na Rede TV, Copas do Mundo juntamente com parcerias com a Record, com a SBT. Verdade.
já fiz algumas coisas. Então, dentro do jornalismo, né, como apresentador também, eu gosto muito dessa área. Então, além de ser representante, embaixador, essa área dentro do jornalismo eu gosto bastante, eu gosto de me comunicar com as pessoas, então tem sido um tempo assim muito gostoso, muito legal e de muito aprendizado com pessoas como você, Flávio Prado, Chico Lang, né? Pessoas que deixam um legado aí dentro do jornalismo muito grande. Mas o que você projeta para você? O que você quer, Paulo? Não, hoje eu sou comentarista, né? Sou comentarista de bancada. É lógico que se tiver algum momento para ser apresentador, eu já fiz isso, sei fazer. Então, eu estou dentro dessa área, como no jornalismo, comentarista, eu creio que eu estou me saindo muito bem. Super, super bem mesmo. Paulo, a importância de ter uma parceira. Qual a importância da sua parceira na sua vida, nessa trajetória de tantos anos? Ah, cara, eu vou fazer no final do ano 34 anos de casado, né, cara? Então a importância dela. Ah, manda uma mensagem para ela. A importância da minha esposa, ela nem precisa falar, né, cara? Foi ela que segurou as petecas. Porque é muito no difícil, início, né? no início na Alemanha, eu saía para pré-temporada, ela ficava sozinha no hotel, sem falar o alemão, com o intérprete, com 2 crianças pequenas. O Felipe tinha 1 ano, a Carol tinha meses. Né? Então, a importância de uma mulher que acompanha o seu marido, que acompanha o seu esposo, não pelaquilo que ele tem, mas pelaquilo que ele é. Né? Então, eu estou com a minha esposa há 34 anos e nós não tínhamos nada. Né? Não tínhamos nada e tudo que nós conquistamos, conquistamos juntos. Então, é isso que é a parceira, uma amiga. E minha esposa, durante todos esses anos, né, tem sido isso. Hoje os filhos casaram, mas mesmo assim nós dois em casa, a gente namora, a gente brinca, a gente sai, a gente viaja e somos parceiros até hoje. Sem essa parceria, o que você acha que seria da sua vida? Ah, não teria conquistado o que eu conquistei. Como é que ela chama, Paulo? A minha esposa chama Merle. Pô, manda um recado pra ela. Minha esposa é de boa, irmão. Ela é de boa, É de boa. Ela é uma santa. Santa não é assim também, não. Hein? Eu falo pra ela que eu investi pra caramba nela. Ela fala assim, você não tinha nem panturrilha, você era magrinha, você era um palito, você era assim, ninguém que te queria, eu que fui lá. E Paulo, agora falando sério, já no caminho final da entrevista, dá até, eu não tenho outra palavra, dá até orgulho ver o que você atingiu, lembrando de você chegando no Corinthians, assim, super brincalhão, do jeito que você é, mas humilde, e fez uma carreira espetacular. Eu posso agradecer por tudo que você fez para o futebol brasileiro. Valeu. Obrigado. Não, e parabéns também, né, por você, pelo legado que você deixa, né? Porque se você está na mídia até hoje, com tantas restrições que a gente tem, né, ainda mais nessa área de repórter, que antigamente a gente tinha acesso, né, acesso discutia, brigava, mas depois se acertava. Né? E então, o trabalho que vocês fazem hoje como repórter é muito difícil. E, Paulo, isso de cobrar, de olhar no olho e falar, olha, por que você não fez aquilo? Você podia fazer... Isso não faz falta também para o jogador hoje? Porque eles estão também... Tem assessor, eles estão muito sossegados, fazem o que querem, tipo, e quem ousa cobrar tem as redes sociais. Eu já tive ameaça de morte, enfim. Então, você sabe que... Cara, como é que é isso? O atleta é muito diferente hoje. Atitudes. Você sabe fazer compra. Você vai no supermercado. Sim, tem o quê? Tem que. Você sabe tocar uma lâmpada. Tem o quê? Sim. Entendi. Você já fez isso? Várias vezes. Eu já fiz isso várias vezes. Eu tinha que fazer meu contrato, tinha que sentar com o Vicente Mateus, conversar com ele, dar a cara para falar. A gente fez isso. Atitude. Quando você toma atitudes na vida, é fácil você tomar atitudes dentro de campo. Quando você não tem atitudes na vida ou não toma atitudes, esses garotos hoje não sabem o que é trocar uma lâmpada. Não sabe o que é comprar um carro. Para comprar o carro, o cara manda o assessor ir comprar o carro. Pega o carro lá, faz isso lá. Mas quanto tem na conta? Não tem. Aí como que você vai tomar atitude dentro de campo? Para mudar um jogo.
Para não olhar para o banco, ver o treinador, você ir lá e eu vou fazer isso daí que vai dar certo. Na minha época tinha muitos jogadores assim, muitos jogadores que tomavam atitudes. Né? E, infelizmente, tudo é terceirizado. Né? Eu ouvi uma entrevista do Duílio com o Benja e o Duílio falando assim, o Benja falando assim, você não deixava os jogadores ir. Aí o Duílio, não fui eu. Pô. Sim, se não é o presidente. Pô. É mais fácil. Eu não queria e pronto, acabou. Personalidade ninguém assume nada. Então ninguém assume nada. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém toma atitude, cara. Então, na vida, se você não toma atitude na vida, você vai tomar em campo, vai tomar uma gestão de um clube. Então, é sempre terceirizando. Então, nós estamos vivendo uma geração que terceiriza tudo. Ninguém toma atitude, todo mundo tem medo. É verdade. Todo mundo tem medo de falar, de se expressar, né? Então, tudo fica muito chato. Aí nós vivemos um futebol chato no nosso país, que ninguém quer mais ver, cara. Infelizmente. Então, por isso que a gente precisa de um campeão da Champions, de um campeão alemão, de um campeão mundial, para vir dar aula. Você não pode ficar só como comentarista. Você, por favor, volte para os clubes, porque a gente está precisando muito de pessoas como você. Paulo. Cara, eu vou falar para você, isso não me chama atenção. Porque você, no meio, cara, você vai ser mais um. E aonde eu não entro para ser mais um. Aonde eu entro para ser a diferença, cara. Em todos os lugares que eu entrei para fazer a diferença. E com esse sistema brasileiro, e com esse sistema, uma pessoa só não vai mudar. Não vai mudar. E outra coisa, e as pessoas que já estão não querem essa pessoa. Para pensar. Paulo, obrigado. Eu falarei com você 5 horas. Obrigadão. Valeu, mano.